Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Saiba por que o amor de Cristo, o amor de Jesus Cristo é importante para a raça humana na Terra. E o porquê os ensinamentos dele é tão importante quanto. Vocês, caso tenha lido na Bíblia Sagrada, deve lembrar quando Jesus Cristo falou para esvaziar de si mesmo. Se caso você leu essa passagem na Bíblia Sagrada, vai lembrar que ele falou que é importante esvaziar de si mesmo para viver a fé cristã na prática. Só que as pessoas ficam curiosas, como que é esse negócio de esvaziar de si mesmo? Como isso funciona? Esvaziar de si mesmo é se esvaziar de todos os prazeres terrenos, de apego à Terra, ao planeta Terra, ao mundo, à vida terrena. Se esvaziar de si mesmo é de todo o apego à vida terrena. Sabe? Não ter apreço pela vida terrena. Você sentir decepção total com tudo de errado que tem no mundo. Decepção total com tudo que tem de errado no mundo. Então você se esvazia de um tanto que você repudia o mundo. Você repudia o mundo. É aquele momento semelhante aos dementadores. Ausência total de esperança e fé, só que ao contrário, você vai entender. Porque Jesus manda esvaziar de si mesmo. Por exemplo, no caso dos dementadores, eles têm ausência total de esperança e fé, de fé e esperança. Eles têm ausência total. Quando você se esvazia de si mesmo, você fica até semelhante a eles, mas com um diferencial. Só sobra a fé. Só sobra a fé que te mantém vivo, andando, caminhando. Você com decepção total da vida terrena, mas vivendo só pela fé. Só pela fé. Então, esse ensinamento é sagrado porque uma hora você encontra com esses excomungados. Jesus nos ensina direitinho a viver nessa terra por causa disso, porque uma hora, algum momento na sua vida, você acaba se encontrando com esses excomungados, barra pesada, que já está há milhares de anos se arrastando nessa terra, vagando nesse planeta, fazem parte do abismo profundo das trevas, igual fala na Bíblia Sagrada, que o planeta era sem forma e havia só o abismo profundo e Deus pairava sobre as águas. Então, quando você se encontrar com esses seres que têm ausência total de esperança e fé, de fé e esperança, você só consegue superar eles na fé verdadeira em Jesus Cristo. Porque foi assim que eu consegui fazer isso, eu me lembro que eu estava até indo para o supermercado comprar umas salsichas com pouca querelinha que eu consegui ganhar na jogatina, essas coisinhas de caça-níquel, preocupado em comprar aquela mistura para poder trazer para casa, encontrei no caminho um senhor também na mesma situação que eu, esvaziado de si mesmo. Consegui sentir o que ele sentia e vice-versa, nós passou firmão um pelo outro. Então eu percebi que tem uns experientes que sabem fazer isso também quando está enfrentando esses seres errantes, sem esperança e fé, sem fé e esperança. Eles fazem o ambiente ficar frio, decepcionante, insuportável de viver. E consegui superar eles por causa desses bons ensinamentos de Jesus Cristo, porque antes de enfrentar eles, eu aprendi essa parte de esvaziar de mim mesmo, entendeu? Quando eu li o ensinamento sagrado de Jesus Cristo, excomungando o império dos homens na terra nos mínimos detalhes, e tudo de errado que nesse mundo tem, e até o que eu estava vivendo de errado. Excomungando mesmo, brigou até comigo a respeito de eu estar bebendo, farriando, foi contra até o fato de viver no fervo. Me repreendeu também que eu estava errado de estar bebendo, curtindo a vida, sem levar a sério a gravidade de se divertir um mundo com os outros sofrendo, entendeu? Então aí até eu
levei bronca, respeitei a autoridade de Jesus Cristo, que ele não aceita a gente curtir a vida sem se importar com a dor e sofrimento do próximo. Ele não aceita a gente viver sem se importar com a miséria alheia, com a dor e sofrimento no mundo, com as mazelas da vida. Ele não aceita a gente curtir a vida sem se importar com as mazelas da vida. Ele não aceita. Para ser cristão é fundamental se importar com o próximo. Amar o próximo como ele nos amou, e até os inimigos ele pede para a gente amar. E aí esvaziar de si mesmo é para isso, para quando em oração conseguir vê-lo. Porque quando você se esvazia de si mesmo, com essa decepção total das coisas erradas no mundo, você em oração consegue encontrá-lo, consegue contato com ele. E o amor que ele irradia, ele transmite prazer de viver e amor sem precisar abraçar e fazer carinho na gente, sem precisar fazer cafuné, sem precisar tocar na gente. Só de chegar perto dele, o amor e o poder que ele irradia, que alimenta a alma, o espírito, nos faz ter um prazer de viver perto dele e esquecer de tudo que existe. Sem sentimento ruim, sem pensamento ruim, ao ponto de querer ficar por lá mesmo. E quando eu voltei, eu falei, credo, ainda estou nessa porcaria, eu fiquei decepcionado de ter voltado ainda. Mas pelo menos ter visto ele e visto que ele existe, aí eu fiquei mais feliz. Falei, agora a minha fé está bem mais fortalecida do que antes, de quando eu estava na dúvida. Foi por isso que quando eu enfrentei os dementadores, eu já estava bem preparado. Que eu consegui sentir tudo que ele sentia, mas sabendo que Jesus Cristo existe, consegui superá-los, entendeu? Então essa parte de esvaziar de si mesmo aconteceu comigo e com mais alguns que conseguem me espiar muito de perto, né, até em espírito. E eu, pelo fato de repudiar esses espíritos, alguns conseguiu se esvaziar de si mesmo quando captou tudo o que eu captei a respeito de tudo de errado nesse mundo. Mas quem conseguiu se esvaziar de si mesmo, que eu me lembro, também era um espírito de um cristão, que compreendeu o que eu estava pensando a respeito de tudo de errado que tem nesse mundo. Tem que ser cristão para compreender, porque se for muito amante do mundo e odiar Jesus Cristo, fica mais difícil entender. Mas quem é cristão consegue entender. Então, um dos espíritos de um que eu sei que é cristão conseguiu se esvaziar de si mesmo porque ele viu que tudo que ele também era encantado, iludido na vida, desabou quando ele captou tudo que eu captei. Aí ele também conseguiu se esvaziar de si mesmo, porque você tem que se esvaziar das suas ilusões de viver, das ilusões da vida, e ser mais realista e respeitar a autoridade de Jesus Cristo. Saber que não é justo mesmo viver se esbaldando, farreando, enquanto tem muita gente sofrendo no mundo e não se importar com isso, tá bom? É errado mesmo. Então agora vocês sabem a importância de esvaziar de si mesmo. Se você não conseguiu isso ainda, porque ainda não tem experiência, um dia pode ser que você consiga. É importante saber que esse ensinamento tem fundamento e tem importância para enfrentar até espíritos inimigos, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta, que eu vou aqui e fui.